Olha aí, né, pessoal? Então, o Lula sancionou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deste ano de 2024 aqui, mas com vetos, vetou algumas coisas que foram colocadas ali pelo Congresso Nacional, principalmente aqui o ponto mais importante, que é o cronograma de emendas, de pagamento de emendas parlamentares, que foi colocada pelos parlamentares, pelos congressistas lá nesse orçamento, nessa lei do orçamento aí. Então Lula foi lá e vetou, canetou, tirou isso do texto final, né? E, obviamente, o Congresso Nacional não gostou nada e aí a oposição já está se mobilizando, inclusive, para depois do recesso derrubar esses vetos feitos pelo Lula à LDO. Ou seja, temos mais um capítulo aí da queda de braço entre o governo Lula e o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, principalmente em itens que se referem ao orçamento, a tudo que está relacionado à questão fiscal, arrecadação do governo e despesas também, né? Por que que isso está acontecendo? Acho que o pessoal do Congresso está tentando deteriorar um pouco o Lula, enfraquecer o seu governo muito mais, e 2024 vai ser um ano fundamental para isso. Mas vamos conversar sobre esse tema então, mas antes deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador, aqui do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante, tem acesso antecipado a esses vídeos, tem vídeo exclusivo também, enfim. Sempre rola alguma vantagem aí, mas você colabora muito com o meu trabalho dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Congresso Nacional colocou um monte de coisas novas na LDO que foi proposta pelo governo, sempre acontece isso aí e tudo mais. Um dos pontos mais interessantes que eu falei aqui no canal na época, inclusive, dada todo o contexto, né, que ele representa e tudo mais, é a questão justamente das emendas parlamentares, que sim, foram muito mais altas do que em outros anos, um recorde, 53 bilhões de dinheiros, realmente muita coisa, além de um fundo eleitoral exorbitante, isso aí já era esperado mesmo, a gente sabe como é que funciona essa politicagem desse pessoal, né? Mas o principal ponto aqui das emendas parlamentares, além desse valor, é o fato de o Congresso Nacional ter estipulado para o presidente da República um calendário, né, uma data limite para que ele faça os repasses para os parlamentares dessas emendas que já estão previstas. O presidente tem de fato que fazer o pagamento das emendas de forma dentro do cronograma ali do orçamento, dentro do ano e tudo mais, só que ele escolhe quando que ele vai fazer isso. Agora, imagina, num ano eleitoral em que esses congressistas querem bastante dinheiro das emendas antes das eleições, durante as campanhas principalmente, campanha para prefeito e vereador, é claro que o Lula iria usar isso como massa de negociação, como um argumento, como uma carta na manga, ou mesmo usar como estratégia para sacanear o pessoal de outros partidos. Então, o que eles colocaram lá no orçamento, na LDO, colocaram essa obrigação de que o governo faça o pagamento aí dessas emendas até uma data específica que está prevista lá, mas eu também não lembro qual data, mas não faz muita diferença aqui nesse ponto. O fato é que o Lula foi lá, dentre outras coisas, canetou essa medida que foi colocada pelo Congresso Nacional lá também, né? Além disso, o que ele fez aqui, o que ele vetou, quais outros pontos que ele colocou aí para apreciação posterior do Congresso, que o Congresso vai poder derrubar isso aí também, né? Então, tem aqui um veto foi vetada a destinação de recursos para construção e manutenção de vias e obras rodoviárias aqui e tudo mais, e teve a tal da emenda conservadora aqui que o pessoal fala, isso aqui é importante também, porque isso aqui vai atingir bastante uma parte do Congresso Nacional que vai ficar revoltado também por isso, para se somar já ao pessoal que está revoltado com a questão das emendas lá, né? Então, essa emenda aqui, apresentada pelos chamados parlamentares conservadores, impedia que determinados gastos aí fossem feitos com itens, com coisas que ferem os valores tradicionais. E aí o Lula vetou essa adição, essa emenda aí também, né? Esse trecho proibiu o governo de gastar recursos para o incentivo ou financiamento de invasão ou ocupação de propriedades rurais privadas. O que isso aqui tem de conservador? Fico pensando, né? Isso aqui, invasão de terras, né? Você entrar e tomar a terra de alguém, isso não tem nada a ver com conservadorismo, isso é direito básico, direito fundamental previsto
na Constituição Federal. Não tem nada de conservador aí. Aí depois começam outras coisas, sim. Por exemplo, gastar dinheiro aqui, financiar influência de crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, ações para desconstruir o conceito de família tradicional, cirurgias em crianças e adolescentes de redesignação sexual, né, e realização de abortos, exceto nos casos autorizados em lei. E aí o governo dá aqui uma ideia bastante vaga, uma justificativa vaga para esse veto aí, ele sempre tem que justificar o veto, mas deu um motivo qualquer aí também, né? E aí, de fato, a questão das emendas foi o mais importante aqui, era um prazo de 30 dias apenas, né, para empenho e pagamento das emendas. Não é só o empenho, né, é o pagamento também, ou seja, a coisa não vai ficar pendurada lá para ser executada depois. Já querem a grana nos cofres logo aí no início do ano mesmo, né? Isso aqui para as emendas individuais e das bancadas estaduais também, né? E aí, de acordo com o governo federal, o motivo pelo veto a essa medida é que isso aí atingiria diretamente a gestão da execução orçamentária e financeira do Poder Executivo Federal, sem previsão constitucional expressa, blá blá blá, e um monte de coisas aqui sobre lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, sendo que esse prazo aqui de 30 dias, ainda de acordo com o governo, para empenho poderia conflitar com a sistemática de execução das despesas orçamentárias, que varia de acordo com cada modalidade de execução e contratação e requer o cumprimento de etapas regulares no âmbito dos processos administrativos, né? Então, o Lula falou aqui basicamente que se ele tiver que pagar tudo agora, talvez ele fique enrolado para pagar outras coisas, né? E aí o governo vetou também um montante de 0,9% da receita para emendas de comissão, né? Que é o tal do novo orçamento secreto aí, que seria dividido, partilhado entre a Câmara e o Senado. Mexeu no vespeiro com as duas casas, então aí seria cerca de 11,3 bilhões de reais aí e tudo mais. Tem outros pontos aqui que foram vedados, né? Por exemplo, aqui o uso do valor do Fundeb aqui para pagar despesas de transporte, a atribuição de competência ao Ministério do Meio Ambiente para execução de política pública para controle populacional de animais e tudo mais. Outros pontinhos aqui bastante interessantes até, mas o grande ponto mesmo realmente é a coisa das emendas parlamentares. E é por isso que a oposição já está se articulando aqui, já está conversando para que, de fato, esses vetos sejam derrubados lá a partir de 1º de fevereiro, que é quando o Congresso Nacional retoma as suas atividades aí, né? Então, o senhor Danilo Forte, que foi o relator da LDO, foi um dos primeiros aí que não gostou desses vetos do governo Lula. Claro que o Congresso não vai gostar, né? Porque para pensar. Eles ficam ali debatendo um tempão sobre isso, vem as emendas que são debatidas, colocadas, tem todo aquele trabalho para chegar no texto final. Depois que isso é aprovado no Congresso, vai para a presidência da República. O presidente veta pontos que foram colocados e aprovados pelo Congresso. Claro que os parlamentares vão ficar com raiva disso aí, né? Então, o Danilo Forte falou o seguinte: recebi com preocupação os vetos anunciados, uma vez que afetam um grande objetivo da LDO de minha relatoria, que é conferir um nível maior de previsibilidade, transparência e de execução do orçamento federal, né? Principalmente previsibilidade no que se refere às emendas parlamentares, que esse ano foram uma loucura, totalmente imprevisível. O Lula deixou para pagar um monte de coisa agora no final do ano, dando um recado muito claro para os congressistas de que ele quer fazer isso em 2024 também, né? E aí ele disse o seguinte, né? Inclusive, falou que o Congresso vai ter êxito em derrubar esses vetos do Lula. Ou seja, realmente o Congresso vai trabalhar para derrubar os vetos e vai fazê-lo com tranquilidade. E aí a gente trata de outros pontos, né? A gente recorda alguns pontos recentes, inclusive, de questões que foram vetadas pelo Lula, aprovadas pelo Congresso, vetadas pelo Lula, e cujos vetos foram integralmente derrubados pelo Congresso Nacional com muita facilidade. A questão lá do marco temporal, por exemplo, e outros pontos também que recentemente tiveram ali a desoneração da folha de pagamento, inclusive, que é uma queda de braço muito grande entre o Congresso Nacional e o governo Lula. Então tem tudo para que, de fato, os parlamentares derrubem esses vetos do Lula, pelo menos aqueles que eles consideram mais importantes, como a questão das emendas, mas também aquelas medidas conservadoras lá, eu acho que vai ter um apelo também, né? Porque claramente aquele ponto específico é ideológico, aquele ali,
obviamente é ideológico, é um governo de esquerda batendo, um executivo de esquerda batendo de frente com um parlamento de direita. É o tipo de excrescência que existe num país com um sistema presidencialista como o nosso, em que você consegue ter um presidente da república totalmente de esquerda e um congresso nacional de direita, e a coisa nunca anda desse jeito, né? Por isso que o parlamentarismo tende a ser superior, pelo menos em matéria de governabilidade, e refletir também melhor aí as expectativas da população, porque esse é algo que nós não temos no Brasil. Mas existe essa queda de braço entre o Lula e o Congresso Nacional. Isso aqui é mais um agravante nesse cenário. E eu tenho visto, nós temos visto, é claro, com muita frequência, com muita regularidade, o Lula tomando paulada do Congresso ali em muitos temas, em muitos assuntos. O pessoal comemorou da grande mídia aí, né? Vitórias do Lula no Congresso Nacional, com arcabouço fiscal, com a própria questão da reforma tributária, mas ambos os pontos, sempre fiz questão de considerar aqui no canal, ambos os pontos são favoráveis ao Congresso Nacional também, por isso foram aprovados. Tudo aquilo que diz respeito apenas a benefício para o Lula, nada disso está passando. E essa LDO que foi originalmente colocada pelo Lula e pelo Fernando Haddad, tinham pontos ali mais favoráveis ao Lula. O Congresso Nacional mexeu totalmente na coisa para deixar um orçamento mais pró-Congresso do que pró-Executivo. E aí o Lula vetou várias coisas. Isso vai voltar para o Congresso e tem grandes chances desses vetos serem derrubados para o Congresso reforçar o seu poder e mostrar novamente para o Lula que eles não estão para conversa fiada, não estão de brincadeira com ele, principalmente no que se refere ao orçamento destinado às emendas parlamentares em um ano eleitoral. Eu acredito que o Congresso não vai deixar o Lula ficar brincando com isso, usando isso como moeda de troca nesse período tão interessante para ele. Se no final das contas pode ser, inclusive, que esse seja mais um caso de desgaste do governo Lula com mais uma derrota junto ao Congresso Nacional. Mas vamos ver depois do dia 1º de fevereiro, quando os congressistas voltarem, certamente até lá muita coisa vai ser articulada dos bastidores. Mas e o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.